Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Dia 2, estamos começando a live do isolamento. Né? Nós estamos no primeiro momento da live, né? Aquele momento que eu recebo as pessoas, então temos que esperar as pessoas chegando. E a Fátima já chegou. Boa tarde, Fátima, tudo bem? Fernando, Denise, Nossa Senhora, assim que é bom. Mal começo, já chega o pessoal. Que bom saber que vocês estão aqui. É aquilo que eu já falei, né? Boa tarde, Fernando. É aquilo que eu já falei, né? A gente está formando uma comunidade através dessa live, né? As pessoas meio que já estão esperando a live, né? Porque só assim, né? Mal comecei, já entraram 3, né? Vocês deviam estar de butuca esperando aparecer o aviso, né? A graça da live um pouco é essa, a gente nunca imagina assim quantas pessoas estão chegando. Fernando chegou. Tudo bem, Fernando? A gente está meio que numa correria aqui no Rio, todo mundo resolvendo um monte de coisa. Hoje foi dia que chegou compra aqui em casa, né? E aí é o seguinte, a compra fica do lado de fora, a gente joga água sanitária, espera um pouco para a água sanitária fazer efeito. Aí eu vou lá, pego cada coisa, lavo cada coisa. Tem uma estratégia, né? Então, assim, a gente gasta um tempo, mas fica seguro. O importante é a gente ficar seguro, né? Que bom que você está bem, Fernando. Né? A gente tem sempre que se preocupar um pouco com os outros, né? A gente está voltando hoje a ler o Evangelho de Marcos, né? A gente começou a ler o Evangelho de Marcos. Oi, Marcelo. Oi, Celinha. A gente começou lendo o Evangelho de Marcos, entrou a Quaresma e a Páscoa, aí a gente para de ler o Evangelho de Marcos. Oi, Diane, tudo bem? A gente para de ler o Evangelho de Marcos. Ceissa, que bom que você está aí. Porque começa a Quaresma e a Páscoa, terminou a Quaresma e a Páscoa, a gente vai voltar a ler o Evangelho de Marcos, né? E o Evangelho de hoje, ele é usado, ele é usado para uma interpretação errada. Tem muita gente que usa ele para fazer uma interpretação errada, né? Então, a gente vai tentar, assim, colocar umas luzes, né? E, assim, porque eu tô bem, sei se eu tô bem, graças a Deus. A família aqui tá toda bem. Porque a gente tem que tomar muito cuidado, porque tem um monte de detalhes nessas leituras que às vezes passam despercebido, né? Tem que ver, né? Porque as pessoas fazem às vezes uma meia exegese, né? Uma meia análise, né? Em medicina tem uma coisa que a gente chama de revisão narrativa. Revisão narrativa é aquela que eu reviso os artigos, mas só cito os que eu gosto. Os que falam a favor do que eu acredito. Os que falam contra, eu não falo. Né? Tem gente que faz interpretação da Bíblia narrativa, ou seja, pega a Bíblia, lê, aí pega só aquele pedaço que interessa para eles, né? E trabalha só com aquele pedaço, né? E isso é muito ruim, né? Isso é muito ruim. Então a gente vai trabalhar um pouco, vamos mexer um pouco nisso aqui para a gente entender, e é por isso, né, que eu pus a pergunta: o que é de César, o que é de Deus? Né? Vocês vão ver que são duas perguntas: o que é de César? E outra pergunta: o que é de Deus? Né? Assim, são coisas que é importante a gente entender para a gente não interpretar pela metade, né?
outra coisa importante, eu sei que é estranho, né? Mas conto com vocês hoje na outra live. Hoje de noite tem outra live. Não é uma live igual a essa. É uma live que eu já fiz uma vez com o Vitor. Vitor é um professor de filosofia. Né? Quando eu estava na escola diaconal, ele estava no seminário. Depois ele resolveu não continuar no seminário, um professor de filosofia, uma pessoa da minha relação, eu gosto muito dele. E a gente já fez 2 vezes, a gente vai fazer uma terceira vez, uma live, né, em que a gente discute uma questão, as 2 visões, a visão da filosofia e a visão da teologia, né? Oi, Maria Alice, tudo bem? Boa tarde para você, Maria Alice. Então, assim, é uma live diferente, onde a gente faz um colóquio, né, entre a filosofia e a teologia. Oi, Letícia, tudo bem? Como é que estão as coisas em casa? E de noite a gente vai falar sobre verdade. Né? É interessante que a gente vai falar sobre fé e verdade na atualidade. Né? Oi, Sheila, seja bem-vinda. Né? E hoje, daqui a pouco, a gente vai falar sobre esse evangelho, né? O que é de César, o que é de Deus. Né? E eu acho que a gente vai lançar algumas coisas aqui que são interessantes para vocês refletirem, para vocês pensarem a vida de vocês. Nós estamos todos bem, graças a Deus, né? Graças a Deus está tudo bem aqui em casa, todos tranquilos, né? Esse tempo hoje está um pouco seco, então meu nariz está horrível, mas isso não é novidade. Quem me conhece sabe que essa época do ano eu padeço de doenças respiratórias mesmo, né? Então, desse ano até gozado, né? Acho que faz parte do isolamento, eu estou assim melhor, né? Eu estou menos respiratório, né? Então, assim, é algum ganho, né? É bom saber que aí na sua casa ele está tudo bem. Como eu falei aqui, graças a Deus estamos todos bem, né? Também estão bem, Sheila? Que bom, que bom. Né? É importante a gente saber, a gente aproveitar um pouco a live, né? Para a gente saber que os outros estão bem, né? Nós estamos vivendo um mundo tão doido que às vezes a gente fica sem ter contato um com os outros, né? Eu vou pedir um pouquinho de paciência ainda, daqui a pouquinho eu vou começar a parte da leitura do Evangelho, né? Essa primeira parte é a parte onde eu recebo as pessoas. Eu sei que é meio chato para quem já chegou, mas vamos dar mais um pouquinho só para a gente dar espaço para vocês, né, para todos poderem participar, tá? Bom, já deu os minutinhos que eu costumo a esperar, eu fico de butuca aqui. Então vamos começar agora com a leitura do Evangelho, né? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, as autoridades mandaram alguns fariseus e alguns partidários de Herodes para apanharem Jesus em alguma palavra. Quando chegaram, disseram a Jesus: Mestre, sabemos que tu és verdadeiro e que não dás preferência a ninguém. Com efeito, tu não olhas a aparência dos homens, mas ensinas com verdade o caminho de Deus. Dize-nos, é lícito ou não pagar o imposto a César? Devemos pagar ou não? Jesus percebeu a hipocrisia deles e respondeu: Por que me tentais? Trazei-me uma moeda para que eu a veja. Eles levaram a moeda e Jesus perguntou: De quem é a figura e a inscrição que está nessa moeda? Eles responderam: É de César. Então Jesus disse: Dai, pois, a César o que é de César,
e a Deus o que é de Deus. E eles ficaram admirados com Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Enquanto eu estava lendo, a Jaque entrou. Buenas tardes, Jaque. Jaque esteve aqui na época da Jornada Mundial da Juventude. Bom, esse evangelho, a gente tem que prestar muita atenção nele, porque tem muitos detalhezinhos que passam despercebidos, né? Primeiro, é uma coisa que salta aos olhos e que o próprio Jesus denuncia, a hipocrisia, né? Existem pessoas que querem ser hipócritas, querem ser falsas e ficam dando uma aparência. Então chegou lá, aqueles fariseus e aqueles partidários de Herodes queriam aprontar uma cilada para Jesus, mas começaram bajulando ele, né? Então não é porque uma pessoa diz que vai fazer bem, diz que se preocupa com as pessoas, diz que está cuidando dos outros, que ela está cuidando dos outros. Oi, Simone, seja bem-vinda. Então vamos deixar isso muito claro. Não nos interessa só o que a pessoa diz, nos interessa o que a pessoa faz. E quando ela diz, nós devemos ficar alertas para ter certeza que ela não está nos colocando numa cilada, né? Essa cilada não é uma cilada qualquer, né? Normalmente as pessoas falam assim: aqui pôs Jesus numa cilada, porque se ele dissesse que era para pagar o imposto, ele desagradava os judeus, porque os romanos estavam ocupando a cidade. Mas se ele diz que não é para pagar, os romanos matam ele. Pessoal, é muito mais que isso, né? Vamos nos lembrar que a coisa não era do jeito que a gente está pensando. Aquilo não era uma ocupação calma e tranquila, né? A Pax Romana, como os romanos falavam, ela tinha duas bases. Uma base é: não pode ter confusão na área. Se tiver confusão na área, eu mando uma legião e a gente vai matar Deus e o mundo. A outra era: eu quero o meu dinheiro. Se vocês não me pagarem, eu vou distribuir pancada para tudo quanto é lado. Então, nota bem, não era uma coisa qualquer. Era você tomar partido com o povo que estava sendo oprimido ou tomar partido com o opressor desse povo. Era um esquema onde você tinha um grupo de pessoas que cobrava a ordem dos outros. Eles impunham a sua presença ali, impunham ao povo que eles iam manter a ordem e exigiam ser pagos para isso. Apesar daquelas pessoas não terem pedido isso. Então, não é também um pagamento por um serviço que você pediu, e sim uma extorsão. Vocês conhecem alguma extorsão parecida com essa que eu estou falando? Aqui no Rio a gente conhece. Bom, e não para por aí, né? Existe uma questão religiosa. Os Césares davam a si divindade. E os judeus tinham o Deus deles, né? Que também é o nosso. O Deus dos judeus é o nosso Deus também. Então, era você aceitar o Deus do outro em detrimento do seu. Essa situação é uma situação extremamente grave. Eles puseram Jesus numa situação muito ruim, porque era uma situação que o povo chama: se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Agora, existe aí uma, vamos dizer, uma armadilha filosófica, né? Porque é uma comparação inexistente, é uma comparação injusta, né? Por exemplo, eu poderia dizer assim: as pessoas têm dificuldade de entender o texto em latim, então nós vamos traduzir o texto para português. E alguém vai dizer assim: é a mesma coisa
Deus vai resolver que vou vou trocar a Sagrada Escritura pelo livro do Chapeuzinho Vermelho. Não, não é a mesma coisa. Não é uma comparação justa, porque não são opositores reais. Não havia uma oposição real entre César e Deus. Não havia. Não é uma situação onde você tem que escolher entre dois iguais. Né? César não é igual a Deus. Mas eles partiram do princípio que era. Essa é uma armadilha que existe dentro dessa pergunta. Como existem outras armadilhas nos dias de hoje. Nos dias de hoje, vira e mexe, nós somos apresentados a comparações injustas, a comparações que não são simétricas, ou seja, comparações onde as duas coisas, um não é o oposto do outro. Só faz sentido eu escolher entre duas coisas, as duas coisas têm a mesma importância. Então não havia nenhum sentido entre perguntar a quem devo seguir, a César ou a Deus, porque não há uma comparação. Então vamos entender toda a malícia, toda a maldade que existe nessa questão. E aí é que a gente começa, oi, Manuel, Ângela, tudo bem? A gente precisa, então, agora que a gente entende toda essa questão, a gente deve começar a repensar a resposta de Jesus. Jesus começa direto falando o seguinte, né? Por que me tentais? Né? Ele quer deixar claro que existe uma hipocrisia ali. Vocês estão me tentando, vocês estão querendo me pôr à prova. Eu sei que vocês não pensam nada disso. E, pessoal, nós devemos entender que a gente precisa ser profeta no mundo, tá? E eu quero dizer para vocês, eu já falei isso algumas vezes, quem está acostumado a me seguir já deve ter ouvido eu falar isso, né? Quem me ouve fazer homilia lá na Cristo Redentor, na época que a gente ia lá, já ouviu várias vezes. O que é ser profeta? Tá? O profeta na Bíblia faz 3 coisas. Vamos aprender as 3 coisas, porque isso é importante para nós. Nós temos que ser profetas hoje. Primeiro, o profeta tem coragem de mostrar o que está errado. Segundo, ele tem a clareza do que é certo. E terceiro, ele vai tomar ações concretas para sair do errado e ir para o certo. Jesus aqui, ele assume um papel de profeta, quando ele denuncia aquilo. Por que me tentais? Né? Quando ele fala isso, ele já deixa claro que a coisa não é bonitinha. Mas ele não para aí. Ele vira e fala assim, me traz uma moeda. De quem é a face nessa moeda? Olha aí, ele está mostrando o que é errado. Está entendendo? De quem é a face nessa moeda? Pessoal, nós vivemos hoje isso no mundo. No mundo há pessoas que acham que nós devemos nos preocupar com aquela moeda. Né? São crentes do César. Né? Essas pessoas agem como o Império Romano agia em cima dos judeus. Ou seja, o que eles queriam é que os judeus ficassem quietinhos, submissos, sem fazer nada, e lhes desse o dinheiro que eles precisavam. Na verdade, não é nem que eles precisavam, é o dinheiro que eles queriam ter. Porque os romanos ganhavam muito mais dinheiro nos impostos do que eles precisavam para viver. Ou seja, é uma estrutura absolutamente injusta. E se é injusto, não faz parte de Deus, certo? Porque Deus é justiça. Lembre-se, Deus é amor, é beleza e é justiça. E ele só se move
no sentido do amor, da beleza e da justiça. Então, tudo que não tiver nesse caminho não é Deus. Se tiver dúvida, lembra disso, tá? E aí ele faz o grande salto. Dai, pois, a César o que é de César. A esses que querem o dinheiro, que querem o poder, que querem a força, dê isso a eles. É tudo que eles têm, é tudo que eles querem. Nós não somos assim. Não. Nós temos que pensar diferente. Vamos deixar claro, para que não haja dúvida no que eu estou falando aqui. César é César. O Império Romano é o Império Romano. A força que oprime é a força que oprime porque ela não segue a Deus. Pegaram? A mensagem que Jesus traz ao mundo é uma mensagem de liberdade. É uma mensagem libertadora. É uma mensagem de justiça. É uma mensagem que vai retirar esse povo da opressão. E nesse sentido, ela traz a libertação ao povo. Se César seguisse a Deus, e isso era o que ele devia fazer, não haveria esse imposto, porque esse imposto era errado. Não é que o imposto em si seja errado, mas o imposto cobrado de forma injusta é injusto. E quando você se cala perante a injustiça, você faz parte da injustiça. Bernardo, quem foi que falou isso? Você está virando um comunista. Não. Eu estou citando aqui um santo da Igreja Católica, um bispo, Dom Oscar Romero, que dizia que numa sociedade injusta, se a igreja não é perseguida, é porque ela participa da injustiça. Então, estou dizendo aqui a nós, se diante da injustiça nós nos calamos, nós participamos da injustiça. Nós temos que dar a Deus o que é de Deus. E o que Deus quer é justiça. O que Deus quer é que ninguém seja oprimido. O que Deus quer é que nós vivamos numa sociedade onde o mais importante não é o dinheiro, e sim a pessoa. Ou uma sociedade onde o que move o mundo é o bem comum a todos, e não o excesso de bens a alguns. Eu sei, pessoal, que quando eu falo isso, muitas pessoas vão ficar dizendo que eu estou seguindo ideologia comunista, socialista, essas coisas assim. Eu não estou fazendo isso, eu estou dando a mais pura doutrina da igreja. Eu até quero pedir a vocês, aproveitem esse momento de isolamento, vai lá no site do Vaticano, tá? Você não estava sabendo. E pega a encíclica que o Papa Francisco escreveu, Laudato Si. Essa encíclica tem 5 anos. Ela é uma das encíclicas que compõe a doutrina social da Igreja. A doutrina social da Igreja é imensa, é enorme. Ela começa no Antigo Testamento e vai até os dias de hoje. Tem milhares e milhares de textos. Então é assim, uma coisa muito puxada para as pessoas. É uma maldade eu virar para vocês e dizer assim, leiam isso. Né? Eu acho que é uma maldade. Tá? Mas eu acho razoável que vocês façam esse esforço. A Laudato Si está no site do Vaticano, de graça, em português. Vale a pena ler, para vocês verem o que eu estou falando. Na verdade, né, o que é de Deus é o povo de Deus. Né? Vocês sabem que Israel quer dizer o povo de Deus. Né? O que é de Deus somos nós. O que é de Deus são as pessoas, são a relação entre as pessoas. Deixa que aqueles Césares recebam o dinheiro. Né?
mas deixem que Deus receba as pessoas. E para Deus receber as pessoas, o que é necessário? É necessário que nós nos portemos como aqueles que seguem a Jesus. Ou seja, nós temos que agir no mundo de forma profética, como eu falei. Nós temos que denunciar o que está errado, o que é injusto, o que leva à morte, ao que leva à opressão. Nós devemos denunciar tudo isso, como Jesus denunciou. Quando Jesus vira aqui e fala que essa moeda é de César, pessoal, ele está dizendo claramente que aquilo não é do povo judeu. Entendam bem, os judeus teriam a moeda deles. Os romanos chegaram lá e impuseram a moeda romana. Impuseram a face de César com um escrito falando da divindade de César. Ou seja, quando ele vira e fala de quem é essa moeda, oi Djalma, oi Doraci, quando ele fala de quem é essa moeda e as pessoas respondem é de César, ele denuncia toda a opressão que o povo está sofrendo. Ele denuncia a dominação econômica. Ele denuncia a maldade que aquele povo estava sendo, que aquele povo oprimido estava sofrendo. Quando ele vira, dai a Deus o que é de Deus, ele diz claramente, olha, isso é errado, o certo é isso. O certo é a gente pensar no ser humano e não na moeda. O certo é a gente pensar na justiça e não na opressão. O certo é a gente pensar na força, no amor e não na força. Entende? Porque não há comparação lícita entre César e Deus. Mas há uma comparação lícita entre essa escolha. O que eu vou escolher? A força ou o amor? A justiça ou a opressão? As pessoas ou o dinheiro? A inclusão das pessoas ou a exclusão? Né? O reconhecimento da dignidade de cada ser humano ou a postura preconceituosa dos outros? Entende isso? Aqui eu tenho comparações justas. Aqui eu tenho que fazer uma escolha. E essa escolha, quem tem que fazer somos nós, são vocês e sou eu. E essa é a escolha que vai nos definir como os que seguem Jesus ou os que seguem os romanos. Existe o terceiro grupo, o bando de hipócritas que fingem servir a Deus, mas servem àqueles romanos. Eles fingem servir a Deus, mas eles não servem a Deus de forma real, porque eles querem o poder, se necessário, com o uso da força. Eles são injustos e por isso eles não têm amor. Então, pessoal, eu pergunto a vocês, agora, não é se vocês querem escolher entre César e Deus, porque essa escolha não existe. Mas se vocês querem escolher seguir como aqueles que seguem a Jesus ou caminhar como aqueles que seguem a César. Se vocês quiserem andar no mundo como aqueles que seguem a Jesus, vocês têm que amar. Vocês têm que valorizar as pessoas. Vocês têm que ser justos. Vocês têm que incluir. Vocês têm que reconhecer a dignidade das pessoas. Porque isso é o núcleo central da doutrina social da igreja. Vão ler a Laudato Si, vocês vão ver que o que eu estou falando não é palavra minha. Vocês vão ver que isso está nas palavras do Papa Francisco e vocês vão ver nas diversas referências dele que isso está na Sagrada Escritura, isso está nos doutores da igreja, isso está nos pais da igreja, isso está em todo o raciocínio da nossa igreja. Então, pessoal, mais uma vez eu vos peço, vamos seguir no mundo como aqueles que realmente seguem a Jesus. Vamos ser profetas. Vamos denunciar o erro, mostrar o que é certo e caminhar para que o mundo saia do erro e vá para o que é certo. Amém? Bom, e alguém entrou. Ô, Elizabeth,
desculpa, já estou acabando, mas não tem problema não, tá? Ainda tem tempo de receber a bênção, e daqui a pouquinho essa fala vai para o IGTV e depois eu subo para o YouTube, tá? Você não vai perder não, é só você ter um pouquinho de paciência que entra aí, tá? Simone já respondeu com amém, né? Estamos abertos agora, Fátima também deu um amém, pôs uma mãozinha de oração. Estou aberto aqui para se alguém queira fazer uma participação, colocar alguma coisa, se alguém quiser entrar aí, rachar a tela comigo para falar para os outros, a gente está à disposição, tá? O que é importante é que a gente agora aqui pode também fazer uma participação a mais aí, né? Se alguém quiser falar alguma coisa, né? Vou aproveitar esse tempinho para fazer minha chamada. Né? Chamamento eu acho que é muito feio, mas fazer uma chamada, tá? Beijo para você e para a madrinha. Pode deixar beijo para vocês dois, tá? Pessoal, hoje, 19 horas, pelo Facebook, tem a live, né? É um diálogo entre a filosofia e a teologia, onde a gente vai discutir fé e verdade na atualidade, né? Será que nós temos alguma coisa para falar sobre isso, né? Será que tem algo para a gente falar nos conhecimentos da igreja sobre fé e verdade? Será que tem? Será que não tem? Como é que vocês vão saber? Vão ter que ir lá na live. Denise está mandando um monte de carinha feliz. Que bom, Denise. Que bom que você gostou. Né? Então, pessoal, aproveita. Nós estamos no isolamento ainda. Aproveita. Vai no site do Vaticano. Está lá Laudato Si em português. Tá? Não precisa saber inglês, francês, alemão, latim, está em português, tradução em português, de graça, só precisa ir lá e ler Laudato Si, tá? É uma encíclica maravilhosa, né? Que tem toda uma significação para a humanidade, né? E que tem muito a ver com o que a gente vive hoje, tá? É um documento da doutrina social da igreja e lá vocês vão ver um pouco do que eu estou falando aqui hoje, né? Bom, acho que as pessoas ainda não conseguiram alimentar-se completamente, ainda estão pensando um pouco, então eu vou deixar vocês, né? Se alguém tiver depois alguma coisa, quiser comentar comigo em particular, manda mensagem, tá? A gente está aí para isso. Né? E eu vou me despedir dando a minha bênção, né? Pedindo a intercessão justamente do santo que eu acabei de falar aqui, né? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, por intercessão de São Oscar Romero. Desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que a alegria do Senhor seja a vossa força. Sigam em paz, permaneçam em casa, fiquem protegidos e que o Senhor sempre vos acompanhe. Ah, Tassiane, tô dando a benção agora. Tá, mas daqui a pouquinho tá no IGTV, você vê lá, tá, Tassiane? Tchau, tchau.